Fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego LC10 do blog Café com Redes. Nessa segunda videoaula eu vim trazer para vocês como utilizar os devices que são simulados pelo Packet Tracer. Então vamos lá. Na parte inferior aqui da tela você vai conseguir verificar que você vai possuir diversos ícones com diversos modelos de equipamentos diferentes, sendo eles roteadores, switches, hubs, wireless devices, security devices, na verdade só tem um, né, que é o Cisco ASA, e One Emulation Devices, né. Então, primeiramente vamos falar sobre os roteadores, né, que os roteadores são o ponto forte do Packet Tracer, são os equipamentos que têm a melhor compatibilidade no Packet Tracer, são os roteadores desses modelos que você está vendo aí. Então você tem diversos modelos diferentes, são sempre modelos um pouco mais caixas pequenas, né? Então você vai ter aqui um 1941, um 2901, 2911, esse 819HG, se não me engano, é um equipamento novo. Nessa última versão ele apareceu, mas eu não conheço esse equipamento. Você tem uma outra versão dele, esse 829, ele é um equipamento pequeno, com algumas anteninhas, parece um rádio relógio pequeno. Já cheguei a trabalhar com ele, é bem interessante. 1240 é um equipamento é um roteador industrial. Você vai ver que tem um equipamento de switch também industrial, que eu vou mostrar mais para frente. Você tem dois modelos genéricos, em que você consegue adicionar diversos módulos. Ele já vem com alguns módulos instalados aqui, mas ele não é equipamento que pertença a alguma família. E você tem a versão dele sem módulo nenhum, para você poder modular. Você tem o 1841, inclusive esse daqui eu tenho aqui um em casa, né? Eu utilizo, já brinquei bastante com ele, um equipamento bem interessante. Você tem o 2620XM, o 2621XM e o 2811, também um equipamento mais parrudo aí, um pouco maiorzinho, que você consegue utilizar ele com diversos módulos. Acho que é um dos equipamentos mais híbridos aí dentro do Packet Tracer. Bom, prosseguindo galera, quando você clicar duas vezes no equipamento, ele vai mostrar para vocês algumas opções aí. A primeira aba aqui é uma aba chamada Physical, ou seja, uma aba física do equipamento em si. Nela você consegue tanto modular, você consegue adicionar ou remover alguns módulos do equipamento. Vou dar um exemplo aqui. Vou adicionar aqui uma interface de switch. 4 portas de switch, um módulozinho específico. Bem observado. O módulo não pode ser adicionado enquanto eu não desligar o equipamento. Então eu venho aqui no botãozinho de desliga e desligo o equipamento para poder modular ele. Adicionei 4 portinhas de switch, né? Vou adicionar também 2 portas fibra. O módulo não é compatível. Tudo bem, coloca no módulo maior aqui. Vou adicionar também, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem alguns módulos seriais, algumas FASTs. Galera, você tem muitas opções aqui que você pode ir modulando o equipamento. Esse equipamento, o 2811, ele é um dos mais híbridos. Ele é bastante usado para a galera que trabalha com telefonia. Você consegue colocar algumas portas de FXO e FXS. Você consegue adicionar diversos tipos de módulos externos para poder fazer ele trabalhar como um gateway de voz ou como um Call Manager Express. Liguei o equipamento novamente. Agora eu vou clicar aqui em Config. Você tem duas opções para configurar o equipamento. Ou você pode, clicando aqui, alterar as configurações da máquina, do roteador. Por exemplo, quero mostrar o status da porta. Quero alterar o speed da porta, que é o bandwidth. Quero alterar o duplex da porta. Quero adicionar uma VLAN. Quero adicionar
um IP, você consegue colocar uma submask, você consegue colocar o protocolo de roteamento, se você quer RIP, se você quer OSPF, etc. Você consegue configurar por aqui. Mas eu acho que a grande sacada do Packet Trace é a simulação da CLI dos equipamentos em si. Por ela você consegue utilizar todos os comandos que a galera aí está acostumada a usar no dia a dia. Você consegue aqui por essa aba chamada CLI. Aqui em atributos você consegue alterar a quantidade de uso, você consegue alterar o custo do equipamento, a voltagem, etc. Mais para o nível de inventário mesmo. Bom, prosseguindo, você vai ter aqui, né, o ícone de switches ele fica ao lado do ícone de roteadores. E aqui você vai ter alguns equipamentos diferentes também. Vou colocar alguns deles aqui. Primeiro você vai ter o 2960, né, que ele é o switch de entrada da Cisco. Ele é o switch, acho que mais conhecido, Layer 2 puro da Cisco aqui. No mundo real você vai ter o 2960S, você vai ter um 2960X, que são caixas um pouco mais parrudas, mas aqui ele tem o 2960 puro mesmo. Você pode perceber que ele não tem nem as entradinhas de GBIC aqui. Mesma situação dos roteadores, você consegue adicionar a configuração na porta diretamente pela config aqui ou pela CLI. Na mesma situação, a diferença é que você tem muito mais portas para trabalhar do que com o roteador em si. Assim como nos roteadores você tem dois switches aqui que são switches Packet Tracer, né? Você consegue modular eles, consegue adicionar a quantidade de portas fibra e etc. E você tem um multilayer switch que seria o 3560. Esse switch ele é utilizado você consegue utilizar ele como layer 3, ou seja, você consegue criar interface VLAN, as diversas features de layer 3 você consegue usar nesse switch aqui. Próxima aba, você tem um hub genérico, bem simples também, você consegue só praticamente modular ele aqui, não tem muito segredo. Você também tem um repetidorzinho básico também, não tem muita configuração, apenas modular qual tipo de interface que você quer, se é agile ou se é fast. Um splitter coaxial, aqui você vai utilizar para quando você estiver fazendo comunicações com cabeamento coaxial. Dá para você conectar as televisões do seu laboratório, dá para você conectar essas antenas de IoT, você consegue conectar, tem diversos equipamentos que você consegue usar via cabo coaxial usando esse splitterzinho aqui. Você tem agora também na aba de Security, você tem o nosso Cisco ASA, que é um equipamento, o ASA 5505, um equipamento muito bom. Eu já trabalhei com o 5510 que é de uma família parecida, né? Só que ele é um pouco maiorzinho, tem um pouco mais de interface, um pouco mais de throughput. Mas esse equipamento simulado também é um equipamento bem interessante, viu? Também mesma situação, CLI, config, só que esse daqui você não vai conseguir modular. Então ele já vem com as interfaces dele já todas moduladas. Vale a pena você brincar um pouquinho e aprender um pouquinho do Cisco ASA aqui 5505. Vale bastante a pena. Aqui você tem uma aba de One Emulation, que seria uma simulação de um modem DSL. Modem DSL simples, configuração simples também. Cable modem, também não tem muita diferença não, além a maior diferença é que ele tem uma saidinha coaxial. Você tem simulação de WANs genéricas, né? Então você consegue modular também, se você quiser que a sua WAN saia por fibra, saia por cabo coaxial, você consegue adicionar aqui. End Devices. End Devices é uma parte bem interessante aqui do Packet Tracer, que ele consegue simular
diversos tipos de equipamentos como se fossem end devices para você. Então você tem aqui um computador genérico. Dentro da aba dele, você vai ver que você consegue, na aba física, você consegue realizar as mesmas opções do roteador. Você consegue retirar módulo, colocar módulo, e você tem várias opções de módulo, inclusive adicionar microfone, adicionar headset. Você consegue adicionar antena wireless e conectar ele direto num access point, por exemplo. Config, você consegue adicionar também as configurações da interface, IP, máscara e etc. Desktop dos end devices é a parte mais interessante, que você vai brincar um pouquinho. Você consegue aqui, por exemplo, em IP Configuration, configurar a sua máquina para ela puxar o IP estaticamente, via DHCP, tanto para IPv4 para IPv6. Você tem as opções de dial-up também, mas precisa do modem. Um terminalzinho que você consegue simular uma conexão via terminal. Por exemplo, você conecta o cabo serial na sua máquina, nesse desktop, e conecta no roteador, você consegue simular um terminalzinho aí para conectar via Telnet ou SSH. Command Prompt é o CMD normal. Opa, tô achando que é Linux. ipconfig normal, ping. Você consegue utilizar o prompt de comando da máquina. HTTP Web Browser, você simula o acesso à internet. Então, se você tiver um servidor HTTP configurado, você consegue, colocando o endereço dele aqui, navegar pelo site que você criou em HTML ou o que for. Até via FTP também você consegue, se não me engano. PC Wireless, você precisa da conexãozinha, do módulo instalado. Você tem algumas opções de Firewall IPv6, e-mail, NetFlow Collector. Essa opção é bem interessante, chegou faz pouco tempo. Nessa última versão ele chegou, você consegue exportar todas as configurações de NetFlow para esse desktop, então você consegue enxergar numa interface gráfica bem mais interessante do que o NetFlow antigo, né? Aliás, não tinha NetFlow antes. TFTP Service, você consegue criar um servidor de TFTP aqui para os equipamentos, para simular a instalação e a manipulação das iOS. Atributos, mesma situação. E Software and Services você não vai utilizar muito. Pode ser que você... assim, na verdade você tem uma série de softwares que você consegue instalar, baixar direto do site da Cisco e instalar direto nos seus desktops aqui para poder fazer uma simulação de algum ambiente mais complexo. Nunca vi ninguém utilizar, para falar a verdade. Bom, aqui você tem o notebook, seriam as mesmas opções do que o desktop, não muda muito. Aqui você tem um server generic server. O que é o generic server? Ele é um servidor em que você consegue modular ele, também é a mesma situação, só que nele você consegue habilitar serviços para simular na sua rede. Por exemplo, você tem um serviço de HTTP, você consegue simular um DHCP server, DHCP v6, TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, e-mail, FTP, IOE e VM Management. Todos esses serviços você consegue simular dentro da sua rede. Por exemplo, você tem uma VLAN específica dentro da rede e quer colocar um servidor DHCP. Coloca um servidorzinho desse, configura o DHCP e praticamente já vai ficar pronto, o serviço já vai estar ativo, como se fosse um Windows Server mesmo. As opções de desktop são bem parecidas com a do desktop normal. E as outras abas também não mudam muita coisa. Você tem uma printer generic, seria uma impressora normal. Também não tem muita diferença. Bem simples, você consegue modular com o tipo de interface que você quer. Bom, continuando. Além da impressora, você vai ter alguns IP phones e VoIP devices.
Na verdade, o Epiphone, o que diferencia dos outros equipamentos é que ele tem uma fonte externa aqui que você consegue conectar na parte de física. Configuração você não vai mexer muito nela, né? Na verdade, você vai ter uma interface parecida com o 7942 da Cisco, né? Aquele telefone um pouco mais parrudo. E por enquanto você não tiver configurado o Call Manager Express para poder funcionar nele, você não tem muita utilidade aqui. Mas depois que você configura, você consegue fazer ligação, consegue habilitar linhas para o equipamento e etc. Aí você vai ter o Home VoIP, também não tem muito segredo. Aqui você vai ter uma televisãozinha normal, televisãozinha que você consegue conectar via cabo coaxial e ativar alguns serviços ou não, se ela vai estar desligada ou não. Um wireless tabletzinho básico, consegue conectar na rede se precisar. Smart devices, generic wireless end devices, também consegue configurar, não tem muito segredo. Generic wired, ou seja, são equipamentos genéricos para wireless e para cabeado. E um sniffer básico, também muito bom para você poder utilizar. Aqui em Home você vai ter os equipamentos IoTs voltados para casa, por exemplo, um ventilador de teto que você consegue controlar via IPv6. Você consegue ligar e desligar o equipamento, modular a especificação dele e como que você vai... Aqui você tem as especificações, como que você vai conectar ele com o IoT Server, né? Você tem várias opções aqui, ó. Você pode ver que home speaker, lâmpadas e etc. Até a porta da garagem você consegue controlar via IoT. Você tem a versão para Smart Cities, né? Que seriam postes, detector de lâmpada, controlador de energia, etc. Aí você tem também aqui na parte industrial, você tem alguns equipamentos que são voltados para a indústria. E eu acabei esquecendo de falar sobre os roteadores e switches industriais. Eu tenho uma linha 1240 CGR, que ele é um equipamento industrial. Ele é um roteador industrial. Na verdade, você consegue configurar ele de uma forma um pouco diferente do que o convencional. E você também tem um switch que é o IE2000. Também é um switch industrial. Tem bastante, ele é bem diferente aqui, você pode verificar. Pessoalmente nunca trabalhei com um, mas é um bom equipamento para você fazer uma topologia, caso você vá fazer tem até um CCNA Industrial, você consegue utilizar o Packet 3 para trabalhar, para poder estudar. Continuando, você vai ter aqui Power Grid, que seriam os equipamentos de energia, né? Turbina de vento, painel solar e etc. Também tudo para controlar IoT. Você vai ter os componentes, você vai ter duas placas que vão controlar os equipamentos de IoT e que você consegue programar aqui. Então eles são como se fossem os IoT controllers, né? Você consegue programar em cima dos equipamentos. Acho que, se não me engano, você vai usar Python e C. Você consegue programar. E uma segunda placa também, praticamente idêntica à primeira. Isso daqui seria uma placa genérica também. Não tem muita diferença das outras. Aqui você tem alguns ícones, né, que você vai poder utilizar sensor de calor e etc. E alguns outros sensores também interessantes aí para quem sensor de movimento, sensor de fumaça e etc. Em Connections você vai ter algumas opções bem interessantes. Essa daqui eu vou deixar para poder falar na próxima aula, porque aí eu mostro para vocês como conectar os equipamentos
do Packet Tracer. Bom, nesse próximo ícone você vai ter alguns equipamentos que já vêm montados praticamente com alguns módulos específicos e algumas configurações. Por exemplo, você vai ter o 2811 com módulo de switch e com duas entradas seriais, uma entrada serial de DCE e DTE, DCE e DTE do outro lado. Você também vai ter o 2621 com alguns módulos pré-configurados e um desktop já com wireless também configurado, para você simular a conexão wireless dos seus access points. Além disso, você vai ter o Multi-User Connection, que no caso, quando você quer conectar com outras máquinas, outros Packet Tracers, você vai utilizar essa conexão simulando uma rede externa para poder fazer. Vou dar um exemplo, Frame Relay, por exemplo, você consegue utilizar com o Multi-User Connection. Bom, galera, na próxima videoaula eu explico como utilizar como realizar o cabeamento entre os equipamentos. Abraço!